شما إسرائيل أدوناي إلهينو أدوناي حد أدوناي أولويم أدوناي أولويم Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um dos nossos amigos e irmãos que costumeiramente nos assistem por este canal, onde fazemos uso para falarmos acerca da Bíblia, a Palavra de Deus, tecendo aqui semanalmente algum comentário para dar algum acréscimo à revista da Escola Bíblica Dominical. Revista esta que temos trimestralmente um novo assunto, um novo livro da Bíblia Sagrada, onde nos debruçamos sobre este livro. Neste trimestre nós estamos fazendo uso do tema o Decálogo, ou os 10 Mandamentos como nós conhecemos. Como já estamos sempre dizendo, o comentarista desta revista é o pastor Ezequias Soares, da Assembleia de Deus em Jundiaí. Pois bem, nós chegamos ao capítulo de número 4, proposta para domingo próximo, e o tema desta lição, então, já é o segundo mandamento. O segundo mandamento do Decálogo é: não farás imagens de escultura. Na semana passada nós ouvimos aqui, falamos sobre o Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, não é? E agora então vamos passar a falar sobre não fazer imagens de escultura. Ora, se o Senhor Deus de Israel exige exclusividade, se ele é um, se ele é Errad, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, então ele não vai admitir qualquer figura, imagem de escultura ou de qualquer forma no seu lugar. Se ele é quem tirou o povo do Egito, ele requer que esse povo reconheça que quem fez isso foi ele, e não qualquer outra divindade pagã. O Senhor Deus foi quem livrou o seu povo com mão forte do Egito, logo não aceitará nenhum tipo de imagem sendo criada. Não somente não aceita, como isso também implica em sérios problemas a toda a nação, como também pessoal por parte daquele que adora a imagens ou que pratica a idolatria. O texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 14, que diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo aconselhando de forma bem clara: portanto, meus amados, fugi ou fujam da idolatria. A verdade prática diz: o segundo mandamento proíbe a idolatria, a adoração de ídolo,
imagem de um Deus ou de qualquer objeto de culto. Pois bem, Deus se revela aos homens sem a necessidade de meras reproduções. Nós sabemos que esse Deus, o Deus dos judeus, ele é o único Deus que não admite representação sequer sua. É até errado nós dizermos que temos um Deus, nós temos o nosso Deus particular, porque ele não é um Deus particular que você carrega com você, isso na teologia. Então, o Senhor Deus é o Deus nosso, de toda a humanidade, de todos os que lhe amam, de todos os que confessam a Jesus como Senhor, de todos que o conhecem. Então, ele não é um Deus particular de se pegar e carregar com você, não é? Como todos os deuses pagãos, onde os seus devotos, os seus adoradores, podem levá-los consigo, pendurar em algum local de suas casas ou em qualquer outro lugar. Nós não podemos fazer isso com o Senhor Deus eterno, porque ele proíbe. Ele é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse Jesus à mulher samaritana. Se Deus é espírito, ele não quer que o homem lhe dê forma, não quer que o homem coloque uma forma nisto. Ele não pode se limitar. Ele mesmo diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. Se nem o templo lhe pode conter, os céus não lhe podem conter, como é que uma imagem feita por mãos pecadoras podem conter a divindade? O Todo-Poderoso é Espírito, e os homens lhe devem adorar em espírito e em verdade. E são esses tipos de adoradores que o Pai está procurando. Adoradores que não estão presos ao Gerizim, em Samaria, nem ao templo, em Jerusalém. Aos adoradores que adoram o Pai em qualquer nacionalidade, em qualquer lugar. É expressamente proibido, então, a idolatria. O Senhor Deus proíbe, tanto no hebraico como no grego, nós temos palavras que dizem respeito ao ídolo e à imagem. No hebraico é o pesel ou pesel, e no grego o eidolon. O eidolon também é usado pela Septuaginta, que constitui-se de Antigo e Novo Testamento. A palavra idolatria vem de eidolon mais latreia, que é serviço sagrado, culto ou adoração. Deuteronômio capítulo 4, versículos 23 a 25, nós encontramos a seguinte passagem que diz: Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes maus aos olhos do Senhor para provocar a ira. O Senhor Deus estava exortando a eles para que não se esquecessem do concerto do que o Senhor exigiu, nem quando se envelhecessem, depois de haver filhos, netos e bisnetos, e porventura, não é, na terra prometida, com toda essa prole em volta da mesa, como bênção do Salmo 128, de repente esse ancião aí envolve-se com a idolatria e acha que o Senhor lhe perdoará. O Senhor já está avisando de antemão: meu amigo, não interprete errado a Escritura. Mesmo quando você se tornar um velhinho, termine como o apóstolo São Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
mesmo com idade avançada, continua servindo ao Senhor com integridade. Pois bem, é proibido, totalmente proibido, vetada qualquer tipo de idolatria. Tanto a semelhança ou figura, não é? Nada que seja semelhante, como figura do hebraico aí, temuna, imagem, figura, semelhança. Como já bem disse, nem o próprio Yahvé podia ser representado, não é? O Senhor Deus não admite e nem admitirá qualquer representação de si, dele. Nenhum homem deve fazer representação sequer dele, não é? Vocês vão ver aí no início ou no fim do vídeo alguns trechos do Catecismo Católico de 1993 que eu vou deixar aí para auxílio ou subsídio, não é? Para que vocês vejam o que é que pensa a Igreja Católica com relação à idolatria. Me desculpem. E vocês verão como é que eles pensam com relação a estas coisas. Se o Senhor Deus não admite o temuná, figura, semelhança, imagem, como é que a Igreja Católica consegue coadunar essa ideia? Tem outro estudo aí no Google, na internet, especialmente pelo CACP, que é um Instituto Cristão de Pesquisas e Apologética, de meus amigos, inclusive um abraço para os meus amigos do CACP, podem encontrar um texto lá chamado Dulia e Hiperdulia e Latreia. É um texto falando como é que os grupos religiosos querem fazer distinção entre prestar homenagem e adoração. A adoração ao Senhor daquele personagem que está na imagem, não é? Como tenta dizer o catecismo da Igreja Católica. Como é que eles conseguem juntar isso se o Senhor Deus proíbe a imagem e a semelhança? E eles dão um nó, tentam, não é, dar um nó teológico para coadunar essas ideias. O grande diferencial entre a latreia do Antigo Testamento, daquele tempo para os nossos dias, né, fazendo uma ponte, é que a latreia ou a idolatria daquele tempo, o serviço prestado a divindades pagãs naquele tempo, exigia-se uma imagem, uma figura, um poste ídolo, precisava de algo palpável, tangível. Nos nossos dias, a nossa idolatria vem dos desejos do coração somente, do egoísmo, do hedonismo e da necessidade de se satisfazer os nossos desejos. Isso torna idolatria no nosso coração. Pessoas que almejam algo e entregam suas vidas por causa destas coisas. Então, a idolatria atual é diferente da de outrora, devido ao fato dela estar mais no nosso coração e de não haver tanta necessidade de algo tangível. Não há necessidade de ficar lá na fila esperando o lançamento do modelo número 6, por exemplo, não é? Nós temos dentro do nosso coração, na nossa imaginação, as nossas idolatrias, que são da mesma forma repudiadas pelo Senhor nosso Deus. Pois bem, Deus é um Deus zeloso, não é? Ele faz tanto ameaças quanto promessas com relação a esse mandamento, não é? Tanto ele tem promessas, ou primeiro ameaças, mas também existem promessas. Ele é um Deus zeloso,
não é? Ele é o Deus Caná, usado 5 vezes no Antigo Testamento, é um adjetivo hebraico e sempre está ligado com a divindade El, ou El, não é? El Caná. Ele é um Deus zeloso. As ameaças estão ligadas aí com os números que nós vimos aí no texto, de ser visitado na terceira e na quarta geração. Não tem sentido literal isso, né? Os que gostam de numerologia bíblica são apegados a isso aqui e fazem disto, tripudiam sobre isso. Porém, era apenas para fazer uma distinção entre aquilo que é errado, como é que isso é visitado, versus a misericórdia de Deus, que os que desobedecem alcançados são até a terceira e quarta geração, porém a misericórdia do Senhor é feita até 1000 gerações, louvado seja o nome do Senhor Deus. É uma promessa. Os desobedientes, haverá problema em sua descendência, não é? Nós no Brasil sabemos muito bem disso, não é? O tanto de problemas que estamos enfrentando por causa da desobediência de toda a nossa nação, uma nação pagã, uma nação idólatra, uma nação que, como já disse aqui recentemente, querem dizer que esse país é do Senhor Jesus, mas eu fico me indagando como é que esse país é do Senhor Jesus com tanta corrupção, com tanta idolatria, com tanta religiosidade supérflua, fria e vazia. De forma alguma isso aqui é do Senhor Jesus. Isso aqui é de quem está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, do Deus deste século, porque a nossa nação é uma nação de incrédulos com os olhos cegados pelo maligno, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Infelizmente, até nas denominações, algumas denominações evangélicas, onde o foco é a prata, o money, a grana e não o ser humano. Então, é uma nação que está cega pelo Deus deste século, e a corrupção, a imoralidade de toda forma, de toda ordem, impregnada em todas as camadas sociais, não é? Então, não tem como nós dizermos que esse país é do Senhor Jesus. Existe sim um número de irmãos fiéis que estão procurando pregar o evangelho do reino de Deus, que já começou em Cristo Jesus e continua desde então, que está indo pouco a pouco transformando famílias e pessoas. A ética, a moral, o caráter, acima de muitas outras coisas que muitos não entendem. Então, devemos ter muito cuidado. Sim, Deus tem as suas ameaças e o nosso país sofre por causa da desobediência e não observar essas ameaças que são feitas neste mandamento. Nós temos toda sorte de maldição por causa da idolatria, não é? A idolatria é material de recurso das religiões que se servem dessa máquina chamada idolatria, não é? E se enriquecem de fiéis que sobrevivem do erro dos fiéis, que têm uma mente completamente incauta, não é? E acabam se entregando à idolatria, porque necessitam de um objeto para se aproximar ao espiritual, precisam de um objeto, não conseguem fazer isso de forma espiritual somente. Então, devemos tomar cuidado com relação a isso. Deus é um Deus zeloso, continua sendo, não mudou. Ele continua visitando, ele é um Deus zeloso. E lógico que se existe a adoração pagã,
existe a adoração verdadeira, não é? Nós temos a adoração verdadeira. Jesus, respondendo ao maligno que o levou para tentá-lo no deserto, em Mateus capítulo 4, ele respondeu: somente ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. O Senhor Jesus está ensinando-nos, no momento de sua tentação, de que só existe um Senhor e só Ele deve ser adorado. A adoração deve ser exclusiva ao Senhor Deus. Não existe nenhuma falácia, nem dulia, hiperdulia, latreia. Toda e qualquer adoração que não seja ao eterno Criador dos céus e da terra é condenada na palavra de Deus. Não importa o que o grupo religioso esteja lhe ensinando. Qualquer tipo de aberração, homens que ficam esperando seus pastores nos corredores da convenção e se ajoelham para pegar a mão do pastor e beijar, isso é latreia, isso é idolatria. O Senhor Deus abomina essas práticas que estão acontecendo aí, meu irmão. Isso é errado. Dai honra a quem tem honra. Texto fora do contexto. Isso é idolatria. Homens que estão se encurvando aos seus líderes, não é? Isso é aberração absoluta. Ao Senhor Deus se encurvará, somente a Ele. Vocês estão sendo condenados por Mardoqueu, o judeu. Os irmãos devem estar lembrados do fato. Todos se encurvavam a Amã. Todos se encurvavam a Amã quando ele passava pela entrada do palácio. Porém, o judeu Mardoqueu não se dobrava. Texto bíblico. Pessoas que estão se dobrando aos seus líderes. Não é falta de reverência, não, senhores. É reverência na forma certa. Não devemos nos prostrar a homem nenhum. Nós devemos sim ser leais, fiéis, obedientes aos nossos líderes, conforme diz a palavra de Deus. Mas todo e qualquer exagero é condenado pela palavra de Deus. Não importa o quão bonito isso seja. Isso tem outra conotação, tem outro nome. Isso chama-se bajulação. Isso está dentro da idolatria e é condenável pelos motivos que são feitos, pelas formas que estão sendo feitas. Pegar na mão, ficar lançando lá um bilhão de adjetivos que não são do coração de quem está fazendo. Isso é bajulação, idolatria, isso é condenável na palavra de Deus. Nós devemos ser sinceros e honestos nas nossas palavras. A Bíblia diz, seja o seu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Nós não precisamos destas coisas nos nossos arraiais, meus irmãos. E, infelizmente, nós já estamos ouvindo destas coisas onde nós nunca imaginávamos que ouviríamos falar. Como já bem disse, ele é espírito. Ele é espírito e deve ser adorado em espírito. Ele emana, mas transcende. Ele anda no meio do seu povo, mas não é semelhante ao seu povo. Imanente e transcendente. Ele está no nosso meio, mas não é como nós. Imanente e transcendente. Com relação a Roma, como já estávamos mencionando aqui há pouco, vou deixar aí os textos para auxílio, eles dão um nó, ou tentam dar um nó para resolver essa questão. E eles vão citar, você vai ver aí nos textos a questão dos querubins e da serpente, não é? Que foi levantada por aqueles que haviam sido mordidos pela serpente, ao olhar para a serpente levantada por Moisés, eram curados e tal. Deus permitiu-se fazer imagens, por que nós não podemos fazer? E tal. Pois bem, a explicação está aí, não é?
Tanto a arca como os querubins estavam ocultos, não serviam para idolatria, não é? Eram imagens que estavam reservadas, que nem luz entrava no local onde estavam. Não havia adoração e prostração àquelas imagens. Não havia. Devemos tomar cuidado. O próprio rei Ezequias aboliu, não é? Deu um fim na serpente quando descobriu que estava sendo usado como objeto de culto. Logo foi dado um fim naquilo tudo. Nós lemos aí Êxodo capítulo 32, Êxodo capítulo 32, versículos 4 ao 6, que diz o seguinte: E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão o pregou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram o holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou a folgar. A Bíblia está mostrando aí os homens fazendo imagens de ouro. E como é que terminou a história? Em problemas. Como é que Deus permite, se nós temos textos claros, dando problemas aí, sérios problemas, à criação de símbolos? Ou Juízes, capítulo 17. Vamos ler, está aqui pertinho. Juízes, capítulo 17, versículos 2 a 5. Olha aqui mais um problema. Se a Bíblia é clara em mostrar isso. O qual disse a sua mãe, o Mica, né? As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos: eis que esse dinheiro eu tenho e o tomei. Então disse a sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te tornarei a dar. Mica e a imagem de fundição. Os irmãos conhecem como é que terminou essa história, em problemas. Então, nós temos inúmeros textos, ainda o 18, o versículo 31, que diz assim: Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, nós temos inúmeros outros problemas aí relacionados a isso tudo. 1 Reis, capítulo 12, 28 ao 33 também. Então, claramente na palavra de Deus nós encontramos proibição. Como é que a teologia romana consegue coadunar, se biblicamente está claro, não é? Pode ser o melhor teólogo católico, pode ser quem for, nós podemos dialogar sobre esse assunto, podemos. Nós vamos aos textos originais e nós veremos, perdoe-me, nós veremos os textos sobre essas questões. Logo, beiraremos a mariolatria. A mariolatria, que é um caso seríssimo, os irmãos vão ver nos textos que eu postarei aí no vídeo, são problemas seríssimos da Igreja Católica Romana, pois até participação na redenção ela tem, segundo os escritos católicos. Até participação na redenção ela tem, sem ela não há redenção. Aberrações inúmeras. Não se permite, a lei de Deus não permite a adoração, veneração, homenagem, senão a Deus Todo-Poderoso. Não importa qualquer falácia de qualquer religião, na tentativa
de juntar, de unir essas questões. É terminantemente proibido fazer, prostrar-se diante de qualquer imagem, qualquer ídolo, qualquer coisa que se tenha por Deus. Nós proibimos também, juntamente com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus proíbe, nós também proibimos. Nós não acatamos, não damos a mão, não fazemos conluio, não fazemos ecumenismo com qualquer seita, com qualquer religião que traga no seu bojo teológico, escriturístico, a adoração, veneração a qualquer ser, a qualquer animal, a qualquer pássaro, a qualquer ser humano, porque não se permitia sequer imagens de pessoas. Não aceitamos de forma alguma, não fazemos conluio e nem conchavo com essas pessoas. Que o Senhor Deus conceda arrependimento às pessoas que estão cegas e debaixo de jugo de maldição, prestando serviço e adoração a todas essas imagens de escultura. O homem pega um pedaço do bosque, uma árvore, corta, bota no fogo, faz comida em cima com aquilo, alimenta-se, se aquece com o calor, tamanha incoerência. Da mesma árvore ele tira um outro pedaço, faz um ídolo e se prostra diante dele. É a incoerência da mente humana. Aqui nesta sala eu tenho as molduras de gesso, servem para ornamentar a nossa sala. E imagine que o mesmo homem que fez estas molduras também faz imagens de gesso e pinta-as, dá um nome que lhe dá na Igreja Católica Romana, e os homens se prostram diante desses ídolos. Alguém diz, não está prostrando ao ídolo, está prostrando-se ao Deus poderoso e não está prostrando àquele ídolo. Ele é apenas alguém que está junto dele na oração, mas ele não está. Como não está prostrado, se ali tem um altar, tem todas aquelas imagens de todos os tipos de santo, e a pessoa está de joelhos diante de todo aquele altar, como não está prostrado ali? Quem é que faz a diferenciação entre estar prostrado diante deles ou diante de Deus? Se não está prostrado diante deles, então tira eles dali, faz uma oração voltada para a parede, ao Deus dos céus. Mas isso não é ensinado. Então, é uma falácia. É um engano. Se você, meu amigo católico, me assiste por esse vídeo, eu não quero lhe ferir, não quero ser contra a sua fé, a sua espiritualidade. Eu estou apenas dizendo que os seus líderes estão cegos. A Bíblia diz, como é que um cego pode guiar outro cego? Ambos cairão no buraco. Eles são cegos espirituais, porque sabem que a idolatria traz maldição e mesmo assim continuam permitindo toda essa maldição aos seguidores. Maria não deve ser venerada. Maria não deve ser idolatrada. Maria não deve receber oração. Maria não deve receber culto de forma, espécie alguma. Alguma. Ela mesmo adorou a Deus. Ela adorou a Deus na adoração de Maria, que está no texto lá bíblico. Ela está adorando a Deus. Nós temos isso, Lucas 1, 46 e 47. Veja o que foi que Maria disse. Veja isso, meu amado amigo que me assiste por esse vídeo, que talvez seja católico. Veja, olha o texto bíblico que é que diz, Lucas 1, 46 e 47. Ele diz... Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A própria Maria adorou ao Senhor porque ela é judia e ela entende que só a Deus deve-se adoração. Todo o Magnificat é a Deus e não a Maria. Ela mesma adorou ao Senhor. No capítulo 11, nos versículos 27 e 28, vejamos o que ainda diz.
11 de São Lucas, versículos 27 e 28. Dizem: aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele quem? O Senhor Jesus, bendito eternamente, foi quem respondeu e disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quem ouve a palavra de Deus e aguarda é mais bem-aventurado do que quem trouxe Jesus à vida, ou seja, Maria. Quem ouve a palavra e guarda, Jesus está dizendo, é bem-aventurado mais do que aquela por quem ele veio ao mundo como homem, mais do que Maria. Bem-aventurado, é o que ele disse. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está na Escritura, então por que eles erram? Por que eles erram? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, já estamos encerrando. Primeira carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 2, e o versículo de número 5, diz assim: porque há um só Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens. Quem que é? Jesus Cristo, homem. Só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo media. Só Ele faz esse mediar, a mediação entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo faz isso. Não é dado nenhum outro nome. Jesus Cristo é o mediador. Maria não media nada. Maria não pode mediar. De forma nenhuma ela pode mediar. Não pode ouvir orações. Isso é antibíblico, isso é uma heresia. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipresente e só Deus é onipotente. Como é que ele pode dar atributos divinos a Maria, de estar onipresente em todos os estados católicos do mundo e ouvindo intercessões que são feitas a ela? Como é que ela pode estar em todos os lugares ouvindo orações feitas a ela? Como é que ela pode ver pensamentos e intenções de corações de fiéis? Ela não tem qualquer atributo da divindade. Isso é uma heresia. Isso é heresia. Infelizmente, muitas pessoas se entregaram a este caminho. A terminarmos no capítulo 5 de Efésios, capítulo 5, versículo 5. Efésios 5, 5. Vamos ler o que está escrito. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A idolatria no Novo Testamento também sendo abordada. Colossenses capítulo 3 e o versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, meus irmãos, nós temos modelos aí claros na palavra de Deus para entendermos que a adoração deve ser dada a Deus. Todo e qualquer tipo de idolatria é amaldiçoado pela palavra de Deus. O Senhor Deus amaldiçoa toda e qualquer idolatria. Para encerrarmos Êxodo 33, os versículos 30 ao 35 dizem, Êxodo capítulo 33, eu devo ter perdido esta referência. Por fim, ficamos então com essas palavras. Sabemos, irmãos, que o segundo mandamento
é contra toda e qualquer forma, imagem, semelhança de ídolo, toda e qualquer imagem, ídolo, pessoa, animal, réptil, quadrúpede, qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus. O Senhor Deus abomina e nós devemos abominar. O princípio do temor do Senhor é odiar o mal. Nós devemos odiar tudo que é mal aos olhos do Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa nação e que os olhos daqueles que são responsáveis por toda essa idolatria sejam abertos. E que nós, o que cuidamos estar em pé, olhemos para que não caiamos. Olhemos, porque toda essa ganância, não é? A avareza também é uma forma de idolatria. Todo esse evangelho que promove o homem no lugar de Deus é um evangelho de idolatria. Toda essa teologia focada, em si mesmada no homem, é a teologia da idolatria. Ao Senhor Deus somente prestaremos culto, só a Ele nos prostraremos. E certamente, tal como o Senhor Deus honrou a Mardoqueu, nos honrará também naquele grande e glorioso dia, porque os céus também são promessa àqueles que não viveram na prática da idolatria. Nenhum idólatra herdará o reino dos céus. Por isso, continuamos pregando o evangelho puro e simples nas nossas tribunas, chamando pecadores ao arrependimento, condenando o pecado e a idolatria. Cristo Jesus, nosso único Salvador e Senhor intermediário, o nosso único Redentor, a Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Uma boa aula, uma excelente semana e um ótimo domingo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor.